que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas 47 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que é notícia nesta segunda-feira? O avanço da Covid no Amazonas. Casos confirmados chegam a 12.599 com 1.004 mortes. O uso de máscaras passa a ser obrigatório em comércios essenciais e transporte coletivo a partir desta segunda-feira em Manaus. Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe, terceira fase começa hoje. Inscrições do Enem 2020 começam nesta segunda-feira em meio a pedidos de adiamento. Ramagem e ex-chefe da Polícia Federal do Rio serão ouvidos sobre suposta interferência de Bolsonaro. Ex-diretor-geral Maurício Valeixo, estopim da saída de Sérgio Moro do governo, também será ouvido hoje. Bolsonaro diz que ouviu Guedes e vai sancionar ajuda a estados e municípios nesta segunda-feira. Reino Unido terá lockdown até 1º de junho. China registra novos casos de Covid-19 em Wuhan, origem da doença. Rapaz de 17 anos é executado em rua da colônia Santo Antônio. Carregador é morto com facada no peito no centro da cidade. Kombi dirigida em alta velocidade por menor atropela e mata homem no Novo Aleixo. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. 5 horas e 49 minutos, as emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM Itacoatiara, FM Nova Peruri em Peruri, Alternativa em Alvarães, Boiúna Boa Vista do Ramos, Nova FM Nova Olinda do Norte, Rio Madeira Manicoré, Palmeira FM Manacapuru, Nova Luz FM em Canutama, Anamã FM em Anamã, Maran FM em Maran, Caboclo FM Altazes, Urucará FM em Urucará, Comunitária Urucurituba, Açaí FM em Codajás, Rádio Santo Antônio FM em Borba, Urucurituba em Urucurituba, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Apuí FM em Apuí, Tucumã FM Novo Aripuanã e se integrando hoje à rede Metropolitana Mix em Manacapuru. 5 horas e 50 minutos. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. A chance de chover 15 milímetros hoje é de 90%, prevê o Climatempo, que fala em temperatura máxima de 30 graus Celsius. O dia amanhece com 24 graus e 94% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 3 km/h de velocidade. É segunda-feira, 11 de maio. Chegamos aos 131 dias do ano e faltam 235 para terminar 2020. Comemoramos o Dia da Integração do Telégrafo e o Dia Nacional do Reggae. É dia de Santa Joana. O Rio Negro subiu na semana que passou até sexta-feira, na última leitura, 31 centímetros e seu nível em relação ao mar era de 27 metros e 19 centímetros. Essa leitura será atualizada daqui a pouco. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história: telégrafo, primeira linha no Brasil, liga o Palácio Imperial ao Quartel-General do Exército em 1852. Morre em 1981 Robert Nesta Marley, o Bob Marley, cantor e compositor jamaicano. Agora 5 horas e 52 minutos. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Jean Santos e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini, que graças a Deus está de volta. Bom dia, Pellegrini. De volta. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, Jean Santos. Bom dia, ouvintes da Difusora.
Pelegrini, mesmo com quase 12 mil casos de coronavírus em todo o Amazonas, vários pontos de Manaus registraram um grande número de circulação de pessoas neste domingo em várias partes da cidade, em que se comemorava o Dia das Mães, Pelegrini. Sem dúvida nenhuma, Paulo Guerra, sobretudo as zonas norte e leste da cidade. Paulo, você tem uma ideia? O congestionamento ontem na rotatória do produtor, para quem queria passar por toda a extensão da Alameda Cosme Ferreira também já tinha congestionamento, mas falo da grande circular, um grande congestionamento no entorno ali da feira do produtor. Paulo, mas como tinha gente por volta de 9 até aproximadamente 1h da tarde, parecia que nós não estávamos vivendo nenhum tipo de pandemia não, Paulo. Muita gente na rua e a grande maioria, infelizmente, não usava máscara. Pelegrini, um carro em velocidade bateu em um dente de dragão na Maripiranga, ferindo pelo menos 4 pessoas, Pelegrini, e inclusive uma criança. Inclusive uma criança, Paulo. Ficaram feridas sim, um acidente foi sério, a batida foi muito forte. Entretanto, graças a Deus, Paulo, nenhum registro de morte em relação a esse acidente, que foi sim um acidente muito forte, né? O carro ficou com a frente completamente destruída. Pois é, as pessoas saíram lesionadas, inclusive, e foram levadas a uma casa de saúde. Pelegrini, um bom dia para o Paulinho Leão, que está acompanhando o jornal e ouvindo você no seu retorno lá em Iranduba. E Pelegrini, não vou explorá-lo tanto, mas o que aconteceu nas últimas horas na cidade? Paulo, né? Apesar aí do pedido de diariamente você e também todo o pessoal da imprensa pedindo para todo mundo ficar em casa, né, Paulo Guerra? Muita gente ainda foi para a rua e muitas ocorrências policiais também aconteceram. Muita gente aí, Paulo, que acabaram morrendo. No final de semana aí nós tivemos um assalto logo no começo do final de semana, onde 2 garotos aí, um de 17, outro de apenas 14 anos de idade, foram cometer assalto e acabaram mortos, Paulo Guerra. Um jovem foi perseguido e foi morto também a tiros. Isso aconteceu lá no bairro Colônia Santo Antônio, Paulo. Foram 17 tiros disparados e ele acabou morrendo em decorrência dessas balas, desses tiros disparados contra ele. Nós tivemos também, Paulo Guerra, nós conversávamos em nossa primeira reunião de pauta, logo nessa madrugada, uma pessoa também que morreu atropelada por uma Kombi. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes, lá na rua Natan Xavier. Daqui a pouco, Paulo Guerra, todos os detalhes também de uma morte ocorrida lá na área da Manaus Moderna, lá no Porto, Paulo, onde um homem de aproximadamente 35 anos de idade foi morto na ponta de uma faca. Pois é, ele morreu com uma facada no peito. Pelegrini, esse garoto de 17 anos, na realidade era um assaltante, ele estava em companhia de outro, né? Estava, Paulo, estava na companhia de outro quando acabou morrendo. Foram vários tiros disparados e os 2 acabaram morrendo na hora. Pelegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Mas cuidado, Pelegrini, vamos devagar. Tudo bem, Paulo Guerra, né? Obedecendo as suas recomendações, né? De ontem por mensagem, muito obrigado aí pelas palavras, Paulo Guerra. Deixa eu fazer aqui, Paulo Guerra, antes de voltar, de se despedir de você e voltar no segundo momento. Quero agradecer aqui a Paulo Guerra, todo mundo, né, que mandou mensagem, que estava rezando, estava orando para eu sair do Bico do Urubu. Muito obrigado. Obrigado também para o Beto lá da Samel. Obrigado, Beto. Doutor Juan Vila do Prontocó, doutor Alexandre Vila lá do Prontocó também, Paulo, e aos meus familiares que cuidaram de mim direitinho. Agradecer também aos colegas de trabalho aí, a você, Valdir Corrêa, Fred Lobão, Geraldo Campelo, Roberto Quest, todos os demais. E daqui a pouco, Paulo Guerra, estaremos de volta dentro do nosso noticiário policial. Vamos aguardá-lo, Pelegrini, até daqui a pouco. O prefeito Arthur Vigílio Neto decretou uso obrigatório de máscara de proteção em estabelecimentos comerciais para funcionários e clientes de transportes coletivos a partir desta segunda-feira. O equipamento, segundo determina o decreto, deve ser utilizado para acesso e permanência em todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços nas modalidades presencial e delivery, autorizados a manter atendimento ao público em meio à quarentena, incluindo os bancos, é bom lembrar. A fim de constatar diversas denúncias a respeito do funcionamento de flutuantes localizados no Lago do Tarumã, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, em parceria com a Polícia Civil, fez uma operação, a Operação Flutuante. Daqui a pouco teremos mais detalhes. Aulas presenciais em Iranduba só começam em julho, já vai.
O prefeito Francisco Gomes e o secretário de Educação de Iranduba, Hamilton Gadelha, anunciaram neste fim de semana que o reinício das aulas presenciais nas escolas da rede pública municipal só ocorrerá daqui a 52 dias, ou seja, no dia 2 de julho, mesma data do retorno das aulas na rede estadual. O secretário Hamilton Gadelha destacou, no entanto, que o momento não é de férias. A Secretaria de Educação está oferecendo aos alunos atividades extraclasse. De acordo com o que orienta o Conselho Nacional de Educação, o próprio governo do estado e o Conselho Municipal de Educação do município, nós estamos tendo atividade extraclasses que estão sendo computadas para as 800 horas letivas que os alunos têm que ter. Então o nosso trabalho está sendo feito assim de forma muito forte através dos nossos gestores, nossos professores. Os alunos estão recebendo as suas atividades, ou os pais que pegam as cartilhas e levam para casa, ou nós estamos encaminhando através do WhatsApp essa interação, de modos que os alunos não estão ficando sem conteúdos. Eu aqui faço um apelo a todos os pais. Primeiro, que procure se comunicar com os nossos gestores e professores do seu aluno para que o seu filho não fique sem as atividades. Segundo, pelo amor de Deus, dedique pelo menos 10, 15, 20 minutos para acompanharem essas atividades em qualquer horário junto com seus alunos, seus filhos. O importante é você acompanhar e tirar dúvidas com o professor, que estará sempre à sua disposição. Nós estamos trabalhando fortemente, seguindo as orientações do prefeito, para que as nossas crianças não fiquem, então, sem um acompanhamento pedagógico, sem as atividades extraclasse. O prefeito Francisco Gomes e o secretário de Educação Hamilton Gadelha também informaram que a partir da próxima sexta-feira, dia 15, vai começar a ser distribuída a segunda cota da merenda escolar aos alunos da rede municipal de Iranduba. E atenção! Por conta da pandemia do novo coronavírus, o concurso público da Prefeitura de Iranduba para a área de educação está previsto para o mês de setembro deste ano. Mas, segundo o secretário da pasta, Hamilton Gadelha, por força da lei, a posse dos candidatos aprovados só ocorrerá na próxima gestão, ou seja, a partir de 2021. Nós temos que cumprir o que determinou o Ministério Público, através do TAC e o próprio Tribunal de Contas do Estado. A nossa obrigação é realizar o concurso público. Só que nós estamos num ano eleitoral e há impedimento legal para nomeação. Então nós vamos cumprir aquilo que nos determinou a lei, os setores competentes, e a posse será dada pelo futuro prefeito do município. Agora 6 horas em Manaus, quem retransmite o Jornal da Manhã, Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Voz 6 Irmãos, Voz Cabocla Vila Rica de Caviana, Beruri Josivã em Beruri, Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão, Rádio Voz de Canutama, Voz da Esperança em Acajatuba, Comunitária da Colônia Antônio Aleixo, Portal Inhamundá.web Rádio. Voz da Liberdade, Boa Vista do Ramos, Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré, Cultura no repartimento do Tuiué, Voz Ariaú, Big Bom em Iranduba e Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, Distrito de Borba. 6 horas, 1 minuto, o tempo é instável, a temperatura em Manaus é de 24 graus, umidade do ar 94%. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 2 minutos. É mais notícia. É mais informação. Jornal da Manhã. Difusora. Tá todo mundo ouvindo. Aproveite o saldão do mês das mães aqui no site apamóveis.com.br. Tem fogão inox 5 bocas com grill em 10 de 149,90. Ar-condicionado 10.000 BTUs em 10 de 99,90. Roupeiro infantil 2 portas em 10 de 66,90. Carrinho de bebê ou mesa plaza e 4 cadeiras em 10 de 49,90 cada. É por tempo limitado. Saldão do mês das mães, apamóveis.com.br. Segurança eletrônica agora ao alcance de todos. E na LMV você encontra o kit de câmeras digitais ideal para residências, comércios em geral, colégios e todo local que precise de vigilância.
com gravação nítida de imagens, cores definidas e tecnologia de ponta. Prestações a partir de R$ 149. Aqui você tem garantia, assistência técnica permanente e o menor preço do mercado. Proteja seu patrimônio com pouco investimento. Solicite orçamento pelo 99448-3330. Notícia urgente. Agora a melhor pizza de Manaus vai até você. Delivery Gula Guloso Restaurante. Ligue ou peça pelo WhatsApp a melhor pizza de Manaus. 991887272. Acesse nosso Instagram e curta nossas promoções. O sabor das pizzas. Gula Guloso, chegando na sua casa. Peça já. 991887272. Gula Guloso Delivery. ZYC 246. Rádio Difusora FM 96,9 MHz. Manaus, Amazonas. 96,9 Difusora FM. Credibilidade na notícia. Jornal da Manhã, a equipe da verdade. 6h03 em Manaus. Operação flutuante flagra embarcações com excesso de passageiros. A fim de apurar diversas denúncias a respeito do funcionamento de flutuantes localizados no Lago Tarumã, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, ARCEPAM, em parceria com a Delegacia Fluvial da Polícia Civil e Marinha do Brasil, realizou neste fim de semana a Operação Flutuante. O decreto estadual número 42.247, publicado no último dia 30 de abril, mantém até o próximo dia 13 a suspensão dos serviços de transporte terrestre e fluvial de passageiros em âmbito interestadual e intermunicipal, ressalvados os serviços públicos essenciais e os casos de urgência e emergência. A fiscalização é de responsabilidade da ARCEPAM, que atua nos principais pontos de embarque da orla fluvial de Manaus. Durante a operação, 2 embarcações foram flagradas partindo da Marina do Davi, na zona oeste de Manaus, em direção à Praia da Lua, com excesso de passageiros. Após a autuação, mais de 40 passageiros foram levados pelo condutor de volta à Marina, pois o permitido seria a utilização de apenas 40% da capacidade da embarcação. Um dos condutores foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia por desobediência ao decreto. Em média, 12 embarcações saem de Manaus diariamente com alimentos e todas são fiscalizadas antes de seguirem em direção aos municípios do Amazonas. O controle das pessoas autorizadas a utilizarem esse serviço é realizado por meio de listas oficiais encaminhadas à ARCEPAM pelas prefeituras municipais ou por suas respectivas representações instaladas na capital. Mas, Paulo Guerra, nem tudo é quarentena. Neste fim de semana teve, acredite, forró e torneio de futebol lá na comunidade Vila Nova, ali nas proximidades do Furo do Paracuúba, na zona rural de Iranduba. Segundo uma moradora da localidade que pediu para não ser identificada, a prática é comum todos os fins de semana em um bar da comunidade, apesar das recomendações das autoridades da saúde no sentido do isolamento social. No áudio que a moradora me enviou, Paulo Guerra, dá para ouvir o som do forró em alto volume. 6h06 em Manaus. Temos informações de Manacapuru. Lá está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Na contramão do isolamento, moradores desobedecem recomendação e lotam o balneário do Miriti no dia dedicado às mamães. Desde o início do período de isolamento, a rotina das pessoas ficou um pouco diferente nos dias habituais. Após o pedido das autoridades de saúde, as ruas vazias, com estabelecimentos fechados e pouquíssima circulação, se tornaram o cenário encontrado em grande parte dos bairros da Princesa dos Solimões. Ou pelo menos era o que se esperava. Enquanto uma parte da população se mobiliza para obedecer à quarentena, uma outra parcela ignora os perigos de infecção
do novo coronavírus. Em contato com nossa reportagem, alguns moradores de diferentes locais da cidade denunciaram uma mesma situação. Lojas abertas, vizinhos nas ruas, em alguns casos frequentando locais de aglomeração e nada essenciais à vida, como bares e similares. Um morador do centro, que não quis se identificar, afirmou que muita gente do bairro não está levando o isolamento a sério. Ele diz que o movimento nos bares continua e que, entre outros flagras, é possível encontrar pessoas fazendo churrasco, jogando baralho, jogando bola, soltando papagaios e aglomerando-se em frente às suas casas. Mas o que chamou a atenção mesmo foi a movimentação de pessoas no Balneário Meriti no domingo. Lotado de banhistas, como se a Covid-19 fosse apenas uma brincadeira, desconhecendo o perigo mortal que essa doença representa para a vida. E tudo isso acontece a menos de 100 metros da barreira de fiscalização que controla o entra e sai de pessoas na cidade. O que se subentende é que, aos poucos, o isolamento social vem dando sinais de enfraquecimento em meio à população e que se isolar já não é mais a ordem do dia. A prova é a grande movimentação de veículos todos os dias nas ruas, incitando a proliferação do vírus. No mais, dá nossas boas-vindas ao nosso amigo Pellegrini, na sua volta triunfante ao Grande Jornal da Manhã, ele que vem aí voando nas asas do passarinho da morte. De Maracá, Bruseg para o Jornal da Manhã. 6:09 em Manaus, festança danada lá pelas bandas de Maracapuru, pessoal no Meriti, gente no Torreio de Dominó, gente ouvindo muita música. Ainda há pouco o J. Rai falava aí de uma festa que aconteceu também, e é por aí. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região acolheu o recurso do Ministério Público Federal e determinou medidas diferenciadas para a concessão do auxílio emergencial aos povos indígenas da região do Alto e Médio Rio Negro, como forma de evitar a transmissão do coronavírus entre os silvícolas. A prorrogação do prazo para saque do benefício e a adequação do aplicativo da Caixa Econômica Federal destinado à concessão do auxílio estão entre as medidas determinadas pela desembargadora Daniele Maranhão. O TRF1 determinou que o prazo para o saque do auxílio emergencial seja estendido por mais 6 meses. Anteriormente, se o benefício não fosse retirado pelo beneficiário em 90 dias, os valores seriam restituídos ao governo federal, o que motivava o deslocamento dos indígenas das aldeias para a sede dos municípios, descumprindo as orientações de isolamento social e se expondo ao risco de contrair a Covid-19. O governador Wilson Lima fez mudança no comando do Instituto de Desenvolvimento do Amazonas, o IDAM. Ele exonerou da Maria Oliva Souza e nomeou Valdenor Pontes Cardoso, ex-deputado estadual e ex-titular da CEPRO. Valdenor toma posse nesta segunda-feira. O governador também fez mudança na Secretaria de Estado da Assistência Social, a SES. Ele exonerou Márcia de Souza Sado e nomeou para chefiar a pasta Marcília Teixeira da Costa. O Tribunal de Contas do Estado retomará a partir de amanhã a contagem de prazos para processuais dos processos eletrônicos que tramitam na Corte de Contas. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Mário de Melo, garantiu que, diante das medidas de distanciamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus, a Corte usará das novas tecnologias para avançar com os trabalhos. 6:11 em Manaus. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejusc, vai instalar a partir de hoje tendas e banheiros químicos e ofertar orientação para a emissão de segunda via de RG em frente a 7 agências da Caixa Econômica em Manaus. O objetivo da ação é proporcionar um atendimento mais humanizado e garantir que mais pessoas tenham acesso ao auxílio emergencial do governo federal. A capital possui 26 agências da Caixa, mas a instituição bancária informou que apenas 7 estão tendo aglomeração de pessoas e, por esse motivo, as tendas serão instaladas apenas nesses locais. A instalação das tendas faz parte da estratégia do governo do estado para diminuir a contaminação pelo coronavírus, além de atender a população em situação de vulnerabilidade e que precisa de atendimento emergencial, como é o caso das pessoas que necessitam emitir RG para receber o benefício do governo federal.
A secretária da Sejusc, Caroline Brás, disse que serão disponibilizadas tendas com climatizadores e banheiros químicos para atender a população e também uma equipe de cidadania da Sejusc para dar orientações. A Caixa Econômica possui 26 agências na cidade de Manaus. Todavia, nos informou que 7 agências são as agências onde estão ocorrendo as aglomerações. Preocupados em garantir um atendimento com dignidade a essa população, o governo do estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, irá disponibilizar tendas com climatizadores e banheiros químicos para atender essa população e deixará também à disposição uma equipe de cidadania para dar orientações a esse público e principalmente emitir segunda via de carteira de identidade para as pessoas que estão tendo dificuldade de acessar o cadastro do governo federal em virtude da falta desses documentos. Essa é a forma que o governo do estado tem de auxiliar essas pessoas, garantir a elas os documentos necessários para que possamos ter o maior número possível de pessoas do nosso estado cadastradas e recebendo esse benefício emergencial. As tendas serão instaladas em frente às seguintes agências da Caixa Econômica Federal: Agência Leste Manauara, na Avenida Altasmirim, bairro Jorge Teixeira; Agência Compensa, na Avenida Brasil, bairro do mesmo nome; Agência Manoa, na Avenida Francisco Queiroz, Conjunto Manoa, Cidade Nova; Agência do Shopping Grande Circular, na Avenida Altasmirim; Agência Cidade Nova, na Rua Florida, bairro Cidade Nova; Agência Franceses, na Avenida Desembargador João Machado; Agência Norte Manauara, na Avenida Margarita. 6h14 em Manaus. O governador Wilson Lima esteve reunido neste final de semana na sede do governo com 11 deputados estaduais e anunciou autorização para pagamento de um total de 100 emendas parlamentares que serão destinadas à área da saúde na capital e no interior. Ao todo, o governador autorizou o pagamento de 55 milhões em emendas parlamentares de 24 deputados que irão beneficiar 31 municípios. O governador explicou que convidou os deputados para que pudessem tratar das emendas que por eles foram destinadas para a área da saúde. Convidei aqui os deputados para que a gente pudesse tratar das emendas que por eles foram destinadas para a área de saúde, para atendimento Covid e não Covid, no total de 55 milhões de reais, para mostrar em que pé que estão esses encaminhamentos, o que já foi empenhado, o que já foi homologado, e aqui liberei os 55 milhões de reais. Naturalmente, dependendo no entendimento dos deputados e também dos processos lá na Suzam para que possam ser caminhados. O governador também disse que é importante que aconteça essa liberação para que possam ter uma ampliação na estrutura assistencial e também na compra de equipamentos. E é importante nesse momento da saúde que isso aconteça, para que a gente possa ter uma ampliação na nossa estrutura assistencial e também na compra de equipamentos como EPIs e outros insumos que são importantes nesse momento. O governador Wilson Lima destacou a parceria com a Assembleia Legislativa nas ações desenvolvidas na área da saúde nesse momento de enfrentamento da pandemia. A gente trouxe aqui o nosso pessoal da saúde para mostrar algumas outras necessidades que nós vamos ter pós-pandemia e, naturalmente, apelando para a sensibilidade dos deputados para que também possam fazer essa destinação para compra de outros insumos, de outros produtos e para o atendimento de outras patologias, como alguns procedimentos cirúrgicos, a questão da hemodiálise, a questão cardíaca, a questão de cirurgias, ortopedias e outras demandas. A líder do governo na Assembleia Legislativa que destacou a importância da liberação das emendas. Eu vejo de forma muito positiva porque a gente está num momento difícil, um momento que a gente precisa da união dos poderes. E essas emendas vão proporcionar um atendimento melhor, um investimento, um custeio na área da saúde, que agora é a nossa prioridade. A gente vai estar conseguindo ajudar os municípios do interior do estado e aumentando com esse recurso a capacidade e a melhoria. São emendas indicadas pelos deputados e o governo está atendendo, inclusive em tempo recorde. É a primeira vez que isso vai passar. E quando isso passar, muitos outros problemas de saúde que estão aí se acumulando terão que ser resolvidos. 6h17 em Manaus. Segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde, mais de 70% das notificações para Covid-19 são de pessoas com idade entre 20 e 59 anos
que abrangem a maior parte da população economicamente ativa do estado e a parcela com menor adesão às medidas de isolamento social. Entre os casos graves, pessoas do sexo masculino são maioria, com 64% dos registros. Com relação à idade, 48,1% dos pacientes internados são da faixa etária acima dos 60 anos. Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 12.599. Foram confirmados mais 42 óbitos pela doença, elevando para 1.004. Mais detalhes. O Amazonas registrou ontem 674 novos casos de Covid-19, totalizando 12.599 casos confirmados do novo coronavírus no estado. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, foram confirmados mais 42 óbitos pela doença, elevando para 1.004 o total de mortes, sendo 29 nas últimas 24 horas. O boletim aponta que 4.582 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 6.597 pessoas já passaram pelo período de quarentena, que são 14 dias, e se recuperam da doença. Dos 12.599 casos confirmados no Amazonas até o dia de ontem, 7.198 são de Manaus e 5.401 do interior do estado. Além da capital, 55 municípios do interior do estado já têm casos confirmados de Covid-19. Manacapuru 900, Parintins 390, Tefé 359, Tabatinga 311, Coari 281, Santo Antônio do Içá 245, Iranduba 236, Rio Preto da Eva 215, Itacoatiara 214, Careiro Castanho 193, Maués 182, Altazes 162, Presidente Figueiredo também 162, São Paulo de Olivença 160, Carauari 122, Boca do Acre 98, São Gabriel da Cachoeira 95, Amaturá 89, Anuri 87, Tonantins 80, Tapauá 75, Benjamin Constant 67, Urucará 61, Silves 51, Barreirinha 42, Manaquiri 35, Nova Olinda do Norte 35, Novo Airão 34, Beruri 33, Maraã 33, Fonte Boa 31, Barcelos 27, Novo Aripuanã 27, Careiro da Várzea 26, Borba 24, Canutama 22, Lábrea 22, Itapiranga 21, Urucurituba 21, Jutaí 18, Eirunepé 13, Nhamundá 13, Apuí, Boa Vista do Ramos e Manicoré 12 casos cada um, Caapiranga e São Sebastião do Uatumã 10 casos cada um, Anamã 8 casos, Codajás e Santa Isabel do Rio Negro 7 casos cada um, Humaitá 6 casos, Alvarães 2 e os municípios de Atalaia do Norte, Juruá e Pauini, apenas um caso de Covid-19 cada um. Os 37 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento somam 324 no total. Manacapuru 48, Tabatinga 35, Coari 33, Parintins 31, Itacoatiara 27, Maués 20, Tefé 19, Iranduba 18, Altazes 16, Presidente Figueiredo 7, Benjamin Constant 7, São Gabriel da Cachoeira 6, Santo Antônio do Içá 5, Rio Preto da Eva 5, Careiro Castanho 5, Tonantins 5, Novo Airão 4, Beruri 4, São Paulo de Olivença 3, Barcelos 3, Amaturá 2, Urucará 2, Manaquiri 2, Fonte Boa 2, Novo Aripuanã 2, Manicoré 2 e os municípios de Carauari, Anuri, Tapauá, Silves, Barreirinha, Nova Olinda do Norte, Borba,
Guararapes, Itapiranga, Jutaí, Nhamundá e Codajás, apenas um óbito cada um. 6h22 em Manaus. Após assalto, bandido de 17 anos é executado em rua da colônia Santo Antônio. Carregador é morto com facada no peito no centro da cidade. Kombi dirigida em alta velocidade por um menor atropela e mata um homem no Novo Aleixo. Após o intervalo comercial, os detalhes. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Difusora FM. A Conisul você encontra tudo para o seu sítio e comércio. Conheça os nossos produtos. Peças para motores estacionários, velas NGK, facas e fio nylon para roçadeiras. Vendemos no atacado e varejo. Conisul é distribuidora exclusiva Oregon, Rua dos Andradas Centro. Segurança eletrônica agora ao alcance de todos. E na LMV você encontra o kit de câmeras digitais ideal para residências, comércios em geral, colégios e todo local que precise de vigilância. Com gravação nítida de imagens, cores definidas e tecnologia de ponta. Prestações a partir de R$149. Aqui você tem garantia, assistência técnica permanente e o menor preço do mercado. Proteja seu patrimônio com pouco investimento. Solicite orçamento pelo 99448-3330. ZYC 246. Rádio Difusora FM 96,9 MHz. Manaus, Amazonas. Difusora FM. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h24 em Manaus. Polícia. Estamos aguardando um contato com Alberto Pellegrini para que nós possamos levar ao ar o noticiário policial. E ainda há pouco o José Alberto Zegdeg falava sobre as aglomerações acontecidas ontem pelas bandas do Miriti. Lamentavelmente as pessoas não respeitando o distanciamento e também os constantes apelos para que fiquem em casa. Para comemorar o Dia das Mães, muita gente saiu de casa para comemorar lá no Miriti, em outros balneários, outros realizaram até festas. Às 6h25, o senhor pode adiantar aqui o noticiário de esportes da Rádio Difusora e do Jornal da Manhã, enquanto aguardamos um contato com Alberto Pellegrini. A paralisação do futebol atingiu em cheio o Flamengo, questão financeira. Os rubro-negros se viram em situação delicada e realizaram diversas mudanças para não se endividarem neste período. Se antes negociar jogadores não era prioridade, agora a saída de atletas pode aliviar os cofres do clube. O atacante Lincoln atraiu o interesse do Lokomotiv da Rússia. Os russos sondaram a situação do jogador e podem iniciar a negociação nesta semana. O valor da multa rescisória do jogador é de 45 milhões de euros, cerca de 270 milhões. No entanto, os rubro-negros estariam dispostos a aceitar um valor menor. Dupla Grenal cancela treinos e diz que vai rever planejamento para os próximos dias. A medida foi anunciada neste domingo, um dia após o governo gaúcho divulgar informações sobre novo decreto que proíbe atividades em clubes de Porto Alegre. O presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, manifestou neste domingo seu desejo de reiniciar o campeonato. Paulinho, vamos lá, Paulinho, noticiário policial? Então vamos. Paulo Guerra dizendo que a polícia militar esteve nas ruas no final de semana. Paulo Guerra, posta tática na rua 1º de junho, no bairro da Compensa, prendeu um homem que estava em alta velocidade numa moto. No primeiro momento a polícia pediu para que eles parassem, eles não pararam, eles fugiram, daí houve perseguição e o motoqueiro bateu na viatura da polícia, foi preso na hora. Com esse bandido a polícia encontrou uma pistola 380.
Em uma festa no bairro Alfredo Nascimento, a Rocan chegou junto, rapaz, a festa estava animada, todo mundo ouvindo música alta, tomando cerveja, tomando cachaça, uma se esfregando no um, a outra se esfregando no outro, a festa estava animada, até que a Rocan chegou na área, houve denúncia, e a Rocan chegou na área e prendeu 2 homens, eles estavam armados com pistola, a festa poderia se tornar a festa da desgraça no bairro Alfredo Nascimento, e daí a Rocan chegou junto e apreendeu mais 2 armas. Grande trabalho da Rocan, batendo todos os recordes de apreensão de arma. A Rocan, que tem o comando do Major Werner. Um bandido foi preso vendendo bagulho, vendendo droga, vendendo pó do capeta. Isso aconteceu no bairro Novo Aleixo. Ele estava armado, Paulo Guerra, com um revólver calibre 38. Alguém mandou um zap pra Rocan. Alguém fez a denúncia, alguém fez o fuxico. Ligaram pra Rocan e disseram: olha, aqui no bairro Novo Aleixo tá tendo negócio daquele do leva mesmo, estão vendendo droga, estão armados. A Rocan rapidamente se deslocou ao local e lá encontrou os 2 homens vendendo droga e armados com revólver calibre 38. O zap da Rocan. Atenção para você que quer fazer denúncia, não precisa se identificar, anote aí, corre lá, pega a caneta logo. Você pode passar o zap para a Rocan e denunciar a boca de fumo. Alguém está fazendo roubo aí, você conhece ladrão, está sabendo de alguma coisa? 9280-7574. 9280-7574. A Rocan prendeu os vendedores de droga. Paulo, era tanto pó lá no quintal, muito pó, estavam vendendo muita droga realmente. A polícia chegou, até as galinhas estavam noiadas por lá. Galinha lá não faz pó não, é pó, é pó, meu amigo, pó na cabeça até da galinhagem lá na área do bairro, cadê, rapaz? Novo Aleixo, onde a Rocan chegou. Quando você vê galinha fazer pó, é galinha noiada. Galinha tem que fazer cocoricó. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Continua repercutindo muito na cidade. Aquela notícia, Paulo Guerra, que você trouxe no final da semana passada, quando o homem foi seguir a mulher e viu ela entrar no motel. Chegando lá, ele foi de quarto em quarto batendo até encontrar sua amada, já em trajes de Eva, nas mãos de um outro homem. Ela se jogava nos braços de outro homem. Não chega a informação de que ele já a perdoou. Ele foi à igreja, o pastor disse para ele: olha, meu amigo, isso pode ter sido coisas do espírito devorador. Perdoe sua esposa, meu irmão. E ele perdoou. Paulo Guerra já perdoou. Ele encontrou a mulher no motel com outro, mas acredita que isso pode ter sido o espírito mau que chegou, o espírito do devorador que levou a mulher dele. Ela já foi perdoada e os 2 estão amarrados na igreja. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, perseguição, bala e morte no bairro Colônia Santo Antônio. O homem até o presente momento não identificado foi executado com 1, 2, 3, 6, 10, 12, 14, 17 balaços pelo corpo. Ele ainda tentou escapar, ele ainda tentou fugir, só que ele correu e a morte foi mais rápida. Ele foi na frente e a morte atrás. Ele corria e a morte corria atrás dele, até que quando chegou num determinado momento, ele foi alcançado, alvejado e morto, após receber 17 balaços. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Como é que escapa?
com 17 tiros espalhados pelo corpo. Ainda do Instituto Médico Legal, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Irresponsabilidade, alta velocidade, morte. Um menor de 17 anos dirigindo uma Kombi em altíssima velocidade, atropelou e matou o senhor Antônio Borges, de 46 anos de idade. O acidente aconteceu na Avenida Natan Xavier, no bairro Novo Aleixo. Testemunhas afirmavam que o jovem vinha em alta velocidade, é um assassino, né? Dirigindo uma Kombi, bateu, matou um pai de família de 46 anos em altíssima velocidade. Tem que ser punido tanto esse safado aí, esse motorista atropelador, quanto o dono do carro que deu o carro para esse menor dirigir. Os dois têm que apodrecer na cadeia. Um assassino frio, cruel, armado com uma faca, matou um carregador na Manaus Moderna. A facada atingiu o coração da vítima. O crime aconteceu, repito, ali na área do porto da Manaus Moderna. As informações dão conta de que houve uma discussão entre esses dois homens no começo da tarde, e o que foi embora, o que levou uma pisa, prometeu: eu vou voltar e vou te matar. E ele cumpriu a promessa. Era por volta de 20 horas da noite de ontem, quando esse carregador foi cruelmente assassinado. Foi apenas uma facada, porém a faca ficou cravada no peito da vítima e atingiu o coração. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está investigando o caso. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. Na noite madrugada, o passarinho da morte levou dois. Um estava roubando, o outro morreu em acerto de contas. O que vem acontecendo muito, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muita confusão ainda. Tem gente entrando em pronto-socorro, fazendo denúncia na polícia. Esse negócio de o pessoal tá todo mundo em casa, o pessoal tá se recolhendo, tem que ficar em casa assim, Paulo Guerra. Mas um vizinho está olhando para as coisas do outro vizinho. Isso tem dado muita confusão. Exemplo do que ocorreu na madrugada de hoje, quando o homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Segundo ele, o seu vizinho estava cobiçando a esposa dele em plena madrugada. Isso é pecado, está na Bíblia. Não adulterarás. É contigo, Paulo Guerra. 6h36 em Manaus. A seguir, campanha nacional de vacinação contra a gripe. Terceira fase começa hoje. Inscrições do Enem 2020 começam nesta segunda-feira em meio a pedidos de adiamento. Ramagem e ex-chefe da Polícia Federal no Rio serão ouvidos sobre suposta interferência de Bolsonaro. Bolsonaro diz que ouviu Guedes e vai sancionar ajuda a estados e municípios nesta segunda-feira. Reino Unido terá lockdown até 1º de junho. China registra novos casos de Covid-19. Após o intervalo comercial, os detalhes. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. A Conisul você encontra tudo para o seu sítio e comércio. Conheça nossos produtos. Serra circular para madeira, motobomba, geradores e óleos 2T. Vendemos no atacado e varejo. Conisul é distribuidora exclusiva Oregon, Rua dos Andradas Centro. Informativo Saúde. Dúvidas sobre o coronavírus. É muito grave o novo coronavírus? Algumas pessoas infectadas pelo vírus podem não apresentar sintomas ou apresentar sintomas discretos. A maioria das pessoas infectadas, cerca de 80%, se recupera da doença sem precisar de tratamento especial. Cerca de 1 em cada 6 pessoas com Covid-19 pode desenvolver a doença em sua forma mais grave.
pessoas idosas ou com comorbidades, ou seja, outras doenças associadas, como por exemplo, pressão alta, problemas cardíacos, diabetes e pessoas em tratamento para o câncer, têm maior probabilidade de desenvolver a doença respiratória grave. Informativo Saúde. Dúvidas sobre o coronavírus. Difusora24h.com. Difusora. As principais notícias de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo você confere no portal Difusora24h.com. Difusora. Se você não ouviu em seu programa preferido, acesse o portal Difusora24h.com e continue conectado. Não esqueça, Difusora24h.com, o portal de notícias da Difusora. Aproveite o saldão do mês das mães aqui no site apamóveis.com.br. Tem fogão inox 5 bocas com grill em 10 de 149,90. Ar-condicionado 10.000 BTUs em 10 de 99,90. Roupeiro infantil 2 portas em 10 de 66,90. Carrinho de bebê ou mesa plaza e 4 cadeiras em 10 de 49,90 cada. É por tempo limitado. Saldão do mês das mães, apamóveis.com.br. Difusora FM. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h39 em Manaus. Últimas notícias. As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, com investidores acompanhando esforços de reabertura econômica nos Estados Unidos e em várias partes da Europa, após um longo período de bloqueios para tentar conter a disseminação do coronavírus, mas também atentos a sinais de uma segunda onda de infecções por Covid-19 em partes da Ásia, como China e Coreia do Sul. Os mercados da China continental ficaram levemente no vermelho, apesar do PBOC, como é conhecido o Banco Central, prometer medidas adicionais para ajudar a economia doméstica a se recuperar do impacto do coronavírus. O índice Xangai Composto teve baixa hoje marginal de 0,02%. E o menos abrangente, o Shenzhen Composto, recuou 0,24%. Autoridades chinesas relataram hoje 17 novos casos de coronavírus no país, marcando o segundo aumento diário consecutivo de 2 dígitos. A cidade de Wuhan, onde o surto teve início, voltou a registrar casos do fim de semana após mais de um mês sem ocorrências. A Coreia do Sul, por sua vez, teve um salto nos novos casos da doença, gerando temores de que o país possa enfrentar uma segunda onda de infecções. Em Seul, a bolsa sul-coreana caiu 0,54%. Já outras bolsas asiáticas se valorizaram hoje, encorajadas por iniciativas americanas de países europeus e para reverter medidas de isolamento motivadas pela Covid-19. O índice japonês Nikkei subiu 1,05% em Tóquio, impulsionado por ações do setor têxtil, enquanto o Hang Seng avançou 1,53% em Hong Kong e o TAIEX apresentou ganho de 1,03% em Taiwan. Na Oceania, a Bolsa da Austrália foi favorecida por planos do governo local de gradualmente levantar restrições relacionadas ao coronavírus. O Standard & Poor's ASX 200 teve alta de 1,3% em Sydney, fechando a 5.461,20 pontos, seu maior patamar neste mês. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020 serão abertas nesta segunda-feira, em meio a uma série de pedidos de adiamento. Os candidatos devem fazer o cadastro no site oficial da prova www.enem.inep.gov.br/participante até o dia 22 de maio. 6h41, intervalo, daqui a pouco voltamos com outras notícias. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. Informativo Saúde. Metro. Dúvidas sobre o coronavírus. Como o novo coronavírus é transmitido? O coronavírus que provoca a Covid-19. Mix. 24 horas de alegria e emoção através da música.
Metropolitana Mix. Rádio Metropolitana Mix. Transmitindo dos seus estúdios na rua Raimundo de Oliveira e Silva. Manacapuru, Amazonas, Brasil. Quando alguém te perguntar que rádio você ouve, responda Metropolitana Mix. Os grandes sucessos em uma só rádio. A número 1 da internet. 24 horas tocando só os melhores sucessos pra você. Rádio Metropolitana. De viagens atualmente em vigor em muitos países também se destinam a ajudar a quebrar a cadeia de transmissão. As autoridades de saúde pública podem recomendar outras abordagens para pessoas expostas ao vírus, incluindo o isolamento em casa e o monitoramento de sintomas por um período de tempo, geralmente 14 dias, dependendo do nível de risco de exposição. Novas pesquisas sobre as formas de transmissão ainda estão sendo realizadas e a OMS continuará compartilhando as descobertas atualizadas. Informativo Saúde. Dúvidas sobre o coronavírus. Para quem precisa fazer exames de rotina ou um check-up completo, a melhor escolha é Hemoan Diagnósticos. Os laboratórios coordenados por mestres e doutores têm certificação ISO de qualidade. Realizam desde os exames mais simples até os de alta complexidade. A Hemoan Diagnósticos é referência em teste de DNA, identificação de doenças no sangue, exames para transplantes de órgãos, assim como exames admissionais e demissionais, planos especiais para empresas. Os procedimentos adotados são seguros e os resultados altamente confiáveis. Coleta para exame preventivo ginecológico no Manoa, no Shopping AFM. Se você tem plano de saúde ou convênio, é nosso cliente especial. Pagamento à vista ou no cartão. Consulte endereços. Telefone 3238-2421. Notícia urgente. Agora a melhor pizza de Manaus vai até você. Delivery. 24 horas de alegria e emoção através da música. Metropolitana Mix. 7272. Acesse nosso Instagram e curta nossas promoções. O sabor das pizzas. Gula Guloso, chegando na sua casa. Peça já. 991887272. Gula Guloso Delivery. Se você tem uma equipe que precisa de comunicação ágil, moderna e eficiente, a Tecnorádio é a maior empresa do Norte em comunicação via rádio. O rádio digital é inovação. Você manda mensagens, usa como modem, GPS, faz comunicação simultânea, tudo em um clique. Garantimos sua comunicação com segurança em toda a cidade de Manaus e região metropolitana. Fone 3231-1819 ou acesse o nosso site tecnoradioam.com.br. Tecnorádio, há 25 anos. Apertou, falou, resolveu. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. 6h45 em Manaus. 2 semanas após a data originalmente anunciada para dar início ao pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, o governo não divulgou sequer o novo calendário para a liberação do benefício. A anunciar o início do cadastramento no programa, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, apresentou o calendário que previu o início do pagamento da primeira das 3 parcelas de R$600 em 9 de abril para os beneficiários que não recebem o Bolsa Família. Já a segunda parcela deveria ser paga entre os dias 27 e 30 de abril, ficando a terceira para entre os dias 26 e 29 de maio. E começa nesta segunda-feira mais uma fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe. De acordo com o Ministério da Saúde, esta fase da campanha será dividida em 2 etapas. Entre 11 e 17 de maio, terá como público-alvo pessoas com deficiência. A partir de hoje, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e mães no pós-parto até 45 dias. Na segunda etapa, entre 18 de maio a 5 de junho, serão incluídos professores das escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, deve esperar o resultado final do inquérito que investiga acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro para avaliar a candidatura do Brasil como membro da instituição.
É mais importante ter todas as informações do que tomar decisões apressadas, disse o chefe do grupo anti-suborno da OCDE, o esloveno Draco Kos, em entrevista à agência Estado. Confrontado por um popular em frente ao Palácio da Alvorada que afirmou a democracia pede sua renúncia ao impeachment, o presidente Jair Bolsonaro respondeu que fica no comando do país até 1º de janeiro de 2027. Para seguir no cargo até esta data, Bolsonaro precisa vencer as eleições a presidente de 2022 e cumprir um segundo mandato. O presidente também minimizou os gastos com cartões corporativos da presidência e disse que conversou com Guedes e vai sancionar a ajuda aos estados e municípios nesta segunda-feira. O Congresso Nacional abriu uma brecha para que as prefeituras possam suspender o pagamento de sua parte na contribuição previdenciária aos regimes próprios de servidores municipais de março a dezembro de 2020. Se todos os municípios elegíveis aderirem, 2.100 prefeitos jogarão para os sucessores uma bomba de 18,5 bilhões. O dispositivo foi inserido pelo Senado Federal no projeto de socorro aos estados e municípios, aprovado por senadores e deputados e que agora está na mesa do presidente Jair Bolsonaro para a sanção. O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, o ex-superintendente da Polícia Federal no Rio, Ricardo Saad, e o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, devem prestar depoimento nesta segunda-feira no inquérito que apura suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, aberto após as declarações do ex-ministro Sérgio Moro na saída do governo. Milhões de reais que deveriam salvar vidas estão sendo investigados em todo o Brasil. Compras emergenciais abrem brechas para fraudes em cima da aquisição de respiradores e equipamentos de proteção, como as máscaras. A polícia realizou a operação para atacar o vírus da corrupção. Foram abertas investigações no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, em Roraima, no Pará, em Santa Catarina e São Paulo. Autoridades e empresários foram presos. O Ministério da Saúde divulgou neste domingo o mais recente balanço dos casos do novo coronavírus no Brasil. Os principais dados foram 496 mortes confirmadas em 24 horas. 162.699 casos confirmados, eram 155.939 no sábado. Foram 6.760 casos incluídos no balanço em 24 horas. 64.957 pessoas estão curadas. O que é notícia no mundo neste início de manhã? Morreu neste domingo em Miami, nos Estados Unidos, a cantora norte-americana Betty Wright, aos 66 anos. A notícia foi confirmada por familiares e pelo estúdio Corp Records, que produziu seu último álbum. Ela estava com câncer, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. Betty Wright teve 20 canções do top 40 no ranking da Billboard. Segunda maior companhia aérea da América Latina, a Avianca entra com pedido de recuperação judicial. A empresa não realiza voos regulares de passageiros desde o fim de março e a maioria dos seus 20 mil empregados ficou sem receber ao longo da crise. A França iniciou hoje o relaxamento das medidas restritivas e o Reino Unido terá lockdown até pelo menos 1º de junho, mas flexibiliza restrições. Primeiro-ministro Boris Johnson anunciou o plano de flexibilização do lockdown. A primeira fase começa em junho e a segunda em julho. Nós temos um plano, mas é um plano condicionado. Os próximos 2 meses serão guiados pela ciência, disse Boris Johnson. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Número de mortes no Brasil passa de 11 mil, com 496 registros nas últimas 24 horas. A Folha de São Paulo. Sairei em 1º de janeiro de 2027, diz Bolsonaro ao ser indagado sobre renúncia ou impeachment. O Estado de São Paulo. Prefeitos podem adiar pagamento da Previdência e deixar rombo de 18 bilhões. Planalto Central, Correio Brasiliense. Mais de 500 artistas assinam nota de repúdio às declarações de Regina Duarte. Valor econômico. Em resposta à pandemia, a América Latina arruma para juro real negativo. Estado de Minas.
Novo coronavírus matou mais de 280 mil pessoas no mundo. Estados Unidos e Reino Unido lideram. Jornal do Comércio no Recife. Governo de Pernambuco deve anunciar medidas mais duras de isolamento nesta segunda. Mortos passam de 1.000. Fortaleza Diário do Nordeste. Com lockdown, Fortaleza tem menor tráfego de veículos desde o início do isolamento em março. Porto Alegre, 0 hora. Disparada de casos no Brasil põe Argentina, Paraguai e Uruguai em alerta. As edições impressas locais. Diário do Amazonas. Amazonas perde 1.000 pessoas para a Covid-19. Em tempo, mortes por Covid-19 podem dobrar em 20 dias, diz pesquisa. A crítica. Estudo prevê início da fase final em junho. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e J. Rai. A sonoplastia de rádio foi de Jean Santos e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. No segmento de nossa programação vai chegar agora mais um super campeão de audiência. É Valdir Correia com o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6h54 em Manaus. Difusora. O amor do Amazonas está no ar. Está no ar Momento Águas. Os atendimentos da Águas de Manaus na loja da Rua Leonardo Malcher e nos PACs estão temporariamente suspensos. Por isso, os clientes que desejam solicitar qualquer tipo de serviço da concessionária devem procurar os canais digitais. Para isso, basta ligar para o número 0800 092 0195 ou então enviar um WhatsApp para 98264 0464 ou acessar nossa agência virtual no site aguasdemanaus.com.br. Esse foi um informe da Águas de Manaus. Se você tem uma equipe que precisa de comunicação ágil, moderna e eficiente, a Tecnorádio é a maior empresa do Norte em comunicação via rádio. O rádio digital é inovação. Você manda mensagens, usa como modem, GPS, faz comunicação simultânea, tudo em um clique. Garantimos sua comunicação com segurança em toda a cidade de Manaus e região metropolitana. Fone 3231-1819 ou acesse o nosso site tecnoradioam.com.br. Tecnorádio, há 25 anos. Apertou, falou, resolveu. CYC 246, Rádio Difusora FM 90.